Querido Pai, nós te agradecemos, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe bondosamente na tua santa casa. Obrigado pelo dia que nos deu, obrigado porque estamos aqui para louvar o teu santo nome, e obrigado também pela esperança e pelo perdão que nos dá a cada dia. Que o Senhor fique conosco agora nesse culto sagrado, que possa ser feito tudo somente para a tua honra e para a tua glória. A cada um dos que aqui chegaram, que o Senhor também possa abençoá-los, possa abraçá-los em suas tristezas, dificuldades, mas que o Senhor seja com cada um deles. Entregamos todos em tuas santas mãos, também o pregador dessa noite, que o Senhor possa abençoá-lo, que ele possa falar com inspiração e que possamos nós compreender a mensagem de hoje. Fica conosco agora e sempre, em nome de Jesus, que é o nosso Senhor. Amém. Uma boa noite a todos os nossos irmãos e amigos que estejam em nosso meio nessa noite. Gostaria de agradecer o meu chefe, meu irmão Sebastião. Ele diz que não é meu chefe, mas eu digo que é assim. Ele manda e eu obedeço. E hoje nós vamos estar fazendo algumas observações a respeito de liderança. Eu gostaria de dar uma notícia, dar uma informação para os nossos amigos internautas, que hoje nós estaremos discorrendo sobre alguns exemplos de liderança da Bíblia e qual foi o maior exemplo. E nós temos muitos exemplos na Bíblia, mas eu gosto muito de Hebreus 11. Abra sua Bíblia lá em Hebreus 11. Hebreus 11, o apóstolo Paulo começa abrindo com a galeria dos heróis da fé. E essa galeria dos heróis da fé, o apóstolo Paulo faz o quê? Ele faz toda uma retrospectiva de toda a história do povo de Israel. E ele traz o quê? E se eu contei bem, eu dei uma olhada assim, não muito técnica, mas nós temos ali em Hebreus 11 a palavra pela fé 19 vezes. E nós vemos que o quê? Que o apóstolo Paulo ele queria dar uma ênfase muito grande sobre o quê? Sobre fé. Ele abre o capítulo dando uma definição de fé. E se você for olhar ali, ele está dizendo que o quê? Ora, a fé é a convicção dos fatos que não se veem e a certeza das coisas que nós buscamos ou esperamos. Então nós observamos que o quê? Que fé é muito além daquilo que eu posso palpar. É muito além daquilo que eu posso mensurar. Porque é subjetivo. É uma coisa que as pessoas veem em mim, mas ninguém consegue medir, ninguém consegue mensurar. E nós temos ali vários exemplos sobre vários personagens bíblicos que vêm falando sobre o quê? Que vêm falando sobre fé. E nós observamos que esses personagens que estão aí nessa galeria da fé, o apóstolo Paulo ele estava falando para quem? Para o povo judeu. E o povo judeu, eles tinham uma visão equivocada do plano da salvação, do Messias. Eles interpretavam as profecias que falavam do Messias vindo como rei, senhor e governador de toda a terra, mas eles não aceitavam as profecias que dizia lá de Isaías 53, do servo sofredor, que haveria de sofrer, levaram nossas culpas sobre eles. Eles não queriam um líder, eles não queriam um Deus que sofresse, que fosse subjugado. Eles queriam um Deus que fosse poderoso e governador de toda a terra. E eles governariam juntos. Então o apóstolo Paulo ele começa a colocar uma lista de nomes. E eu gostaria de pegar um desses nomes. O nosso tempo não dá, a gente poderia discorrer sobre todos, mas o nosso tempo não dá. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia lá em Gênesis capítulo 6, capítulo 7, 8, 9, que vem falando sobre o quê? Sobre a história de um homem chamado Noé. O capítulo começa dizendo que o quê? O capítulo 6, capítulo 5 também fala sobre a descendência, depois o capítulo 6 fala sobre a corrupção do gênero humano, e diz que a maldade se aumentou tanto sobre a terra, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E Deus tomou uma decisão, e dessa decisão de Deus, Deus tinha feito o quê? Deus fez um plano, que ele daria um tempo, para que as pessoas se arrependessem. E esse tempo seria o quê? O tempo que
Noé levaria para desenvolver a sua atividade. E nós vemos que a Bíblia diz que o quê? Que o gênero humano havia se corrompido, a maldade tinha aumentado no coração do homem, mas, no entanto, no meio de tudo isso, Deus viu um homem chamado Noé. E esse homem achou graça aos olhos de Deus. Já imaginou? Deus olhando do céu e está tudo como se fosse, trazendo para a área da saúde, como se fosse algo assim que estivesse todo contaminado. Mas um pontinho no meio de tudo aquilo contaminado, estava ali algo saudável, algo são, algo que Deus poderia usar. Mas o interessante de tudo isso, que nós vamos analisar no personagem de Noé, é que o quê? Noé, ele foi um líder. Ele foi uma pessoa que liderou toda uma geração. Mas, no entanto, nós sabemos a história. Nós conhecemos a história. E quando nós analisamos, olhamos a história por cima, a gente pensa, mas Noé não foi um líder muito bom. Porque Noé, ele passou muito tempo, pregou 120 anos, e apenas algumas pessoas se salvaram. Mas se a gente for ver, pensa no tamanho da responsabilidade que Deus coloca sobre Noé. Primeiro, qual que era a profissão de Noé? Me ajudem. O que Noé fazia? Ajuda, chefe. Meu chefe sabe tudo. Nós vemos que o quê? Noé, como todo o povo judeu, qual que era a profissão deles? Eles cultivavam solo e criavam animais. Então eles eram agropecuaristas. E daí a pouco Deus chama Moisés e diz o seguinte: Moisés, eu tenho um plano. Desculpa. Exatamente, Noé. Eu já estou trocando. Obrigado, chefe. O chefe está aqui, cuidando. Ai de mim se eu errar. Então nós vemos que o quê? Noé, ele cultivava o solo e tinha lá as galinhas dele, as ovelhas, os cabritos e assim por diante. E Deus chama ele do meio de toda essa nação, essa geração contaminada pelo pecado e pela corrupção do gênero humano. E agora Deus vem e traz para Noé o quê? Noé, você vai fazer para mim um barco. Noé. Mas não é um barco comum. Entendeu? Você vai fazer um barco. E nesse barco, você vai fazer um barco de 300 côvados. Eu fui pesquisar na minha Bíblia quanto que é um côvado. Diz que é da ponta da mão até o cotovelo, mais ou menos. Mas é o quê? É 44,4 centímetros. Então 300 côvados dá mais ou menos 130 e poucos metros. E depois, Deus ainda dá mais outros detalhes. Coloca o seguinte, olha, vai ser 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Então era 130 de comprimento, 22 de largura e 13 de altura. Já imaginou? Como que Noé poderia ter recebido isso? Nós não sabemos, a Bíblia não fala. Mas de repente Noé pode ter pensado, caramba, eu dou comida para os meus bodes, eu vou lá e planto uva, eu planto minha vinha, eu planto outros cereais, mas no entanto agora, por que Deus não chamou um engenheiro? Não chamou um mestre de obra, um arquiteto? Porque na época já haviam grandes construções, então Deus podia chamar um arquiteto. E esse arquiteto, esse mestre de obras, esse engenheiro, poderia fazer o quê? Fazer esse barco muito facilmente. E daí o que Noé faz? Noé vai e conta para a mulher dele. E diz o seguinte, olha, o negócio é o seguinte, nós vamos ter que fazer um barco. Ele teve que contar para a família toda. E quando ele conta para a mulher dele, eu acredito, a Bíblia não fala, mas o pior é que é assim. Além da gente fazer esse barco, nós vamos ter que caprichar. Por que nós vamos ter que caprichar? Porque nós vamos entrar dentro do barco. Se o barco afundar, então esse barco não pode afundar. E nós vemos que o quê? Que como líderes, tanto no passado, a gente vê na vida de Noé, como na nossa vida, dentro da nossa igreja, nós precisamos fazer o quê? Aceitar os desafios que Deus coloca para nós e fazermos um planejamento estratégico. Que é o quê? Sempre você planeja em curto, médio e longo prazo. E nós vemos que essa construção que Deus deu para Noé, era um planejamento de curto, médio e longo prazo. 120 anos. Muito longo. Muito longo prazo. Então nós observamos que o quê? O problema que ele tinha, era grande ou era pequeno? Era muito grande. E nós vemos que o quê? Que Noé chamou a sua família,
e começaram a botar a mão na massa. Mas você percebe uma coisa nessa história, que nós observamos que Noé, ele não pergunta para Deus, da onde que vem a madeira? Qual é a empresa que vai trazer a madeira e vai entregar aqui para mim? Porque hoje você vai fazer uma obra, você vai lá no material de construção, o cara entrega a madeira, o construtor só constrói. O chefe, construtor, ele recebe tudo lá. Ele recebe tijolo, cimento, tudo. Os funcionários vão fazer todo o que cada um tem que fazer, de melhor, que sabe fazer de melhor, que são profissionais, vão levantar as paredes, fazer viga, madeira, ferro, tudo, e vai levantar a construção. Mas, no entanto, Noé não cogitou de Deus, da onde que vai sair a madeira? Quem que vai pagar essa obra? Esse barco, esse grande barco, quem que vai pagar? E isso é uma lição para nós líderes. Porque todos os que estão nessa igreja são líderes. São pessoas que influenciam. Quando você se batizou, se você já se batizou, quando você, antes de você entrar no tanque, você vem aqui à frente e você faz um voto batismal. E nesse voto são perguntadas algumas coisas. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, se você crê que o sacrifício de Jesus na cruz, se você aceita o sacrifício de Jesus na cruz como intercessor e mediador entre você e Deus, que a sua salvação depende de você crer que o sacrifício de Jesus, que você se compromete em manter a igreja com suas ofertas, seus dízimos e a sua influência. E muitas vezes nós esquecemos da nossa influência. E nós vemos que o quê? Que, como líderes, nós precisamos o quê? Nós precisamos influenciar as pessoas. E quando nós observamos na história, nós vemos que o quê? Que Noé, ele passa todo o tempo pregando para as pessoas, falando para as pessoas que, olha, vai chover. O Espírito de Profecia faz um comentário extraordinário. Porque quando para nós, a gente vê a história de Noé dizendo assim, pessoal, vou fazer um barco porque vai chover, vai inundar tudo aqui, a gente precisa se salvar nesse barco. O Espírito de Profecia coloca aqui o quê? Que até a época do dilúvio, quando Deus criou a terra, Deus ele fez a terra e não tinha chuva. Nós vemos lá no relato de Gênesis, uma neblina, uma relva, toda noite, toda madrugada e pela manhã, ela subia da terra e ela regava a terra com aquela relva, com aquele orvalho. Não havia chuva torrencial. Quando as pessoas diziam, vai chover, mas como vai chover? Como vai chover? O que é isso? Não, chover é um processo que vai cair água do céu. Não, mas espera aí. No começo eles não sabiam o que era chuva. E eles não acreditavam. E Noé foi pregando. E Deus deu o quê? 120 anos de graça para que as pessoas se arrependessem. Mas, no entanto, cada um de nós temos a oportunidade de fazermos as nossas escolhas. E aquelas pessoas fez o quê? Não fizeram a escolha. É direito de cada um. Mas Noé ele precisava fazer o compartimento da arca de acordo com os animais. Eu não sei quantos aqui já foram no zoológico nosso aqui, que é pertinho aqui. Eu vou sempre, porque é pertinho, fácil de ir. E as minhas crianças gostam. E eu fico olhando para aquela girafa, tem um casal de girafa lá. Não sei, mas deve ter uns 5 metros, 6 metros, o troço é grande. Já imaginou uma casinha para uma girafa dessa? Então tinha 13 metros de altura a arca. Então o compartimento da girafa tinha que ter 5. Porque a gente não vê na arca, a arca pronta e a girafa com a cabeça para fora. Ela ficava o quê? Ela ficava dentro da arca. E os animais que entravam? Os animais entravam em pares. E o interessante, que não é o nosso foco de hoje, mas nos animais limpos e os impuros, que a Bíblia considera como impuro, que está lá em Levíticos 11. Os animais que eram considerados impuros, um casal só. E os animais que eram considerados limpos, eram 7 casais? Me ajuda, chefe? Isso, 7 casais. Por quê? Eram os animais que eles poderiam se alimentar deles. E as aves eram mais também. Tá? Então nós observamos que o quê? Deus ele já ia conduzindo tudo, de acordo com o que era a intenção do Deus. E nós vemos que o quê? 120 anos é bastante tempo. Mas por que Deus demorou 120 anos? Será que Deus não podia criar meios de pessoas e funcionários e fazer essa arca em 5 anos?
Com certeza. Com certeza. Mas você já teve, a Marlene perguntou aqui, que quantas pessoas já tinham feito pedidos e agradecimentos. Eu já testei, já fiz pedidos e agradecimentos e anotei a data do pedido. Depois na frente a gente anotava a data da resposta de Deus. E a gente observa que o quê? Deus sempre responde. Mas às vezes Deus demora. Por que Deus demora? É de propósito. Deus demora de propósito. Nós vemos que o quê? Na história de Lázaro. As irmãs de Lázaro, Marta e Maria, mandam uma notícia para Jesus e o carteiro daquela época vem e traz a mensagem para Jesus. Teu amigo Lázaro está ruim, está doente, está quase morrendo. Vem logo porque senão ele vai morrer. E o mensageiro vai embora. E Jesus olha para os discípulos, o que Jesus disse? Que não era para a morte, mas sim para a glória de Deus, a doença de Lázaro. Mas Jesus não vai. Marta e Maria dizem, não, venha correndo tudo porque o seu amigo está morrendo. E era o quê? E era o amigo. E nós observamos que o quê? Jesus não vai nem no velório. Ele vai 4 dias depois. E quando ele chega na cidade, alguém vai lá e diz, Marta, Maria, lembra o Jesus que vocês chamaram antes de Lázaro morrer? Pois é, já está aí, agora chegou. E Jesus chega na cidade e uma das irmãs vai ao encontro de Jesus. E o que ela diz para Jesus? Se você tivesse vindo antes, o meu irmão não teria morrido. Isso foi uma observação ou foi uma bronca? Uma bronca. Porque Marta e Maria eram amigos de Jesus. Jesus ia para a cidade deles, e ficava na casa deles, se alimentava na casa deles. Marta gostava mais de cozinhar e Maria gostava mais de aprender. Mas, no entanto, as duas sempre serviam a Jesus. E quando ela vem e diz para Jesus, se você tivesse vindo antes, o meu irmão não teria morrido. E o que Jesus diz para ela? Calma, relaxa, está tudo programado. E nós conhecemos a história. Então, muitas vezes você faz uma oração, você faz um pedido, você faz um plano com Deus, e você coloca na mão de Deus e ora. E daqui a pouco você pensa, Deus não me respondeu. Mas, no entanto, Deus tem o seu tempo. Nós, como líderes, como os filhos de Deus, nós temos que saber reconhecer o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O plano de Deus não é os nossos planos. A mente de Deus não é a nossa mente. E nós vemos que o quê? Que a Bíblia diz que o quê? Que está guardado para nós no céu, o que o olho humano não viu e nem subiu ao coração de humano nenhum o que Deus tem guardado para nós. Então nós observamos que o quê? Às vezes a gente acha que está demorando, mas é o plano de Deus. E quando Noé começa a fazer a arca, e passa 1 ano, e passa 2, e passa 10, e passa 20, e passa 30, e passa 100 anos, e a arca não está pronta ainda. Será que Noé não pensou? Caramba, por que está demorando tanto? Na verdade, Noé estava testemunhando para todo mundo naquela época que Deus iria intervir na humanidade. Nós vemos a história de Jonas em Nínive. Nínive era o quê? O capital da Síria. Uma cidade pagã, o povo judeu não morava lá. Morava só alguns judeus que tinham sido cativos e quiseram ficar lá depois. Mas era o quê? Era uma cidade pagã. E Deus pega Jonas e manda, vai lá pregar para os pagãos. E Jonas, não vou, fugiu, a baleia pegou, não diz que é baleia, mas um peixe grande, pegou ele e levou até lá e ele pregou. Porque Deus tem o quê? Os seus desígnios e os seus planos. E quando nós fazemos o nosso planejamento, nós temos que o quê? É entregar nas mãos de Deus. Colocar nas mãos de Deus e deixar que Ele faça o que é melhor. Porque nós fazemos planos, diz a Bíblia, mas o realizar-se está nas mãos do Senhor. Porque os nossos planos, muitas vezes nós oramos, pedimos, e por algum motivo isso demora. E nós ficamos preocupados com isso. Eu gostaria de passar para vocês, eu estava lendo esse livro aqui, ó, que é um livrinho que fala sobre liderança, modelos de liderança. E a história desse livro é uma história muito interessante. É a história de um homem, um empresário muito bem sucedido. Um empresário que ele pegava uma empresa no chão, falida, e em poucos anos ele levantava e fazia uma grande potência. Então ele tinha fama do quê? De organizar empresas e fazer elas se tornarem bem-sucedidas.
Então ele dava palestra, todos os outros empresários queriam ouvir as palestras dele, queriam conversar com ele. E esse homem, do nada, some da área comercial, das páginas das revistas, dos jornais, o homem some. E fica vários anos, ninguém ouve falar dele. Entra na internet, procura, só vê notícias de 5, 6 anos atrás. E o homem sumiu. E a história conta que essa pessoa, que era um administrador, era um líder, ele estava o quê? Estava com problemas na sua empresa. E o chefe dele disse para ele assim, ó, vou pagar um cursinho para você de liderança. Você está meio pica-fumo, está meia boca, você vai lá para você aprender que você está tendo problema, não está sabendo administrar. E ele diz o seguinte, mas eu não quero ir, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E daí a mulher dele leva ele para o pastor, e o pastor diz, olha, lá nesse lugar tem o fulano de tal, que o nome na história é Lee Hoffman. E quando ele fica sabendo que esse cara está lá nesse monastério, onde fica só os monges enclausurados, daí ele se interessa. Por quê? O cara era um gênio. E daí ele vai. E a história se desenrola num grupo de pessoas. Alguns cristãos, metade cristão, metade não cristãos, e alguns céticos ainda. E a história começa a se desenrolar ali. E esse grande homem começa a colocar que o quê? Que existe alguns modelos de liderança. E ele começa com o quê? Colocando que existe o quê? 2 coisas. Ele classifica toda a nossa influência como poder e autoridade. E ele coloca o seguinte, o que é o poder? O poder é aquilo que eu mando e você obedece. É o poder militar. O oficial, o sargento, o oficial, o comandante, o coronel, manda e o soldado obedece. Existe um ditado no militarismo que se chama o seguinte, missão dada, missão cumprida. É sim senhor e não senhor e ponto. Você não tem que ficar, o chefe manda e você obedece. E é autoritário, é mandado. Não obedeceu, insubordinação. Insubordinação, cadeia. É assim que funciona. Fiquei lá 11 anos, então eu sei. Então é assim que funciona. E quando nós falamos sobre autoridade, a autoridade é o quê? É aquilo que a pessoa, o funcionário faz porque ele me respeita. É a minha influência que eu tenho. Obrigado, irmão. É a minha influência que eu tenho sobre a pessoa que a pessoa. Que a pessoa faça o que eu preciso que seja feito, mas não imposto. A pessoa faz porque ela quer fazer, ela quer ser prestativa e ela faz porque ela ama o que ela gosta de fazer. Então existem essas 2 diferenças entre poder e autoridade. E quando nós trazemos para a área de liderança, nós temos na igreja vários departamentos. Cada departamento tem um líder. E esse líder é a pessoa que deve o quê? Das definições do que é liderança. É fazer com que as pessoas façam o que seja preciso fazer pelo meu testemunho. E o livro conta que o quê? Algumas pessoas dizem o seguinte, não, peraí, agora vão querer pregar para mim, eu sou empresário, eu vim aqui para mim ter um curso de liderança. E agora o cidadão vai querer pregar para mim, dizer que agora eu preciso influenciar, e daí uma professora pergunta pro palestrante, quem é o maior líder de todos os tempos? E ele, sem pestanejar, Jesus. Daí ele diz, opa, você está dizendo Jesus por quê? Porque você é cristão, você é um monge, você está no monastério, então lógico que vai ser Jesus. E ele diz o seguinte, olha, não existe ninguém, nem vivo, nem morto, em nenhuma das épocas que influenciou mais pessoas do que Jesus Cristo. Então, tanto para os cristãos como para os não cristãos, o quê? Pessoas entregaram suas vidas espontaneamente porque eles amavam a Cristo. E ele coloca o seguinte, e ele começa a colocar algumas coisas. E no meio dessa equipe tem um sargento, cético. E ele diz o seguinte, e quando o monge diz o seguinte, nós precisamos o quê? Nós temos uma pirâmide. Tá? Quando nós falamos sobre gerenciamento, coordenação, nós temos uma pirâmide. E essa pirâmide, ela começa com o quê? Com o presidente,
da empresa, com o vice-presidente, com os gerentes, os supervisores, e daí por último, eu, os empregados, o chão de fábrica. E daí o que esse monge coloca? Que essa pirâmide, para ela funcionar, e o segredo dela funcionar e dele ser muito bem sucedido em levantar grandes empresas que estavam falidas para serem multinacionais, ele coloca aqui o seguinte: ele invertia a pirâmide. Ele colocava aqui o quê? Que a questão de necessidades, quem deveria estar no topo era quem? Os funcionários. Daí depois os coordenadores, depois os gerentes, depois o vice-presidente, depois o presidente. Então o presidente é aquele que tem que fazer o quê? Em termos de necessidades, é aquele que deve ser o quê? O último e não o primeiro. Porque ele começa com o quê? A questão de importâncias e necessidades. Porque na nossa vida, tá? Quem é desbravador aqui vai entender o que eu estou falando. Existe, para nossa sobrevivência, existem necessidades básicas. O que são as necessidades básicas para nossa sobrevivência? São 3 coisas, tá? Como é que é? Não entendi. Comida, comer, água e abrigo. Comida, água e abrigo. Sem água ninguém sobrevive, sem comida também não, e você precisa de abrigo. Então, questão de sobrevivência, o tripé da sobrevivência é o quê? Esses 3. E nós observamos que o quê? Que essa é a base. Depois nós precisamos o quê? Nós precisamos de segurança e proteção. Depois nós precisamos do quê? De pertencer a um grupo. E de nós darmos e recebermos amor. E depois nós precisamos o quê? A nossa autoestima. E por último, a nossa autorrealização. O que é a nossa autorrealização? É eu colocar as minhas metas, trabalhar sobre elas e depois no final eu fazer uma reavaliação daquilo que eu fiz e observar que eu cheguei onde eu queria chegar. Então essa autorrealização, ela é importante para que o quê? Para que nós possamos o quê? Ser bem-sucedidos como líderes, influenciando pessoas. E o interessante é que uma das pessoas que estavam assistindo a palestra pergunta para ele o seguinte: você criou esse modelo? E esse empresário muito bem sucedido, ele diz: não, esse modelo eu não criei. Esse modelo já existe há 2000 anos. Eu copiei esse modelo de Jesus. E ele começa falando sobre o amor e sobre as necessidades. E tem um dos palestrantes que diz o seguinte: peraí, das pessoas estava assistindo a palestra. Então, peraí, mas se eu chegar na minha fábrica ou na minha igreja e começar a perguntar o que cada um quer, eu não vou conseguir alcançar tudo isso. Porque principalmente as mulheres, misericórdia, uma vai querer o banco rosa, a outra vai querer lilás, porque as mulheres são mais detalhistas. Homem não, vai de qualquer jeito mesmo, mas mulher não. Mulher tem que ser certinho, entendeu? A lateral do banco tem que ser de uma cor, aqui tem que ser da outra. Então, assim, as opiniões se divergem muito. E daí ele faz o quê? Uma diferença. Jesus fazia a diferença de necessidade e desejo. Desejo é uma coisa e necessidade é outra, muito diferente. Então, qual que é a nossa necessidade na igreja para nós assistirmos o culto? O banco. Qual que é o desejo? Eu quero rosa, eu quero pink, eu quero... Entendeu? Isso é desejo. Mas a necessidade é o quê? Ela é objetiva. Então nós observamos que o quê? Quando nós trabalhamos com as necessidades, nós satisfazemos as necessidades e nós observamos que o quê? Que as pessoas ficam felizes. Eu fico feliz quando venho na igreja e tenho esse banco aqui, que não era estofado, mas agora é, que eu sento aqui e fico muito bem confortável. Então, é uma necessidade minha que foi atendida. E eu fico feliz por isso. Isso me dá mais prazer de vir à igreja, porque eu vou ser bem acomodado e vou poder assistir o culto. E nós observamos que o quê? Que quando Jesus estava neste mundo, como é que Jesus liderava? Jesus liderava pelo exemplo, pelo testemunho.
Nós vemos na Santa Ceia, todo mundo sentado, esperando ver quem era o servo que ia lavar os pés. E daí Jesus chega e olha, cadê o servo? Não tem o servo. Porque Jesus pediu essa casa emprestada. A gente lendo a Bíblia, você conhece a história? Que foram 2 discípulos e disseram para o pessoal, olha, o Senhor precisa da sua casa para ceiar nela, fazer a reunião nela essa noite. E o dono da casa liberou. E quando todo mundo chegou, só tinha a casa. Porque o dono liberou, mas não tinha o servo que lavava os pés. E daí os discípulos ficaram olhando, como se fosse eu e meu chefe. Ah, não, meu chefe é meu chefe, mas eu não vou lavar o pé dele. Por que ele é melhor que eu? Não, eu também estou na mesma linha que ele, então eu não vou lavar o pé. A Marlene que lava o nosso pé. Entendeu? Porque a Marlene é mulher e coisa e tal, tesoureira, o chefe é ancião, eu não sou nada, mas eu não quero, entendeu? E a Marlene diz, não, o negócio é o seguinte, não, o Ricardo que lava o nosso pé, porque o Ricardo chegou chegou por último na igreja, ele é mais novo, mais moderno, ele que lava o nosso pé, e ficou esse pensamento. E o que Jesus faz? Pega uma vasilha com água, pega a toalha, coloca no ombro e começa a lavar o pé de todo mundo. E todo mundo fica com a boca calada, só olhando. E daí quando chega em Pedro, Pedro diz, não, Senhor. O Senhor é o mestre. O Senhor é o Deus, o Filho de Deus que veio a esse mundo. Como é que o Senhor vai lavar meu pé? De modo nenhum vou permitir que lave o meu pé. E Jesus disse para ele, Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Não te conheço, você está excluído do meu grupo. E quando Pedro escuta isso, Pedro diz o seguinte, Senhor, então, me dá um banho. Joga a água da cabeça aos pés e me dá um banho. E Jesus diz, não somente os pés estão empoeirados. Então não precisa tomar um banho, somente os pés. E nós vemos que a Bíblia diz que o quê? Que tudo que Jesus fez, nos fez para que nos desse o exemplo. Então quando nós olhamos o modo de liderança de Jesus, é um líder que faz o quê? Normalmente os imperadores e reis da época faziam o quê? Impunham. Nós vemos a história de Esther. Esther, para entrar na presença do rei, que era o seu esposo, ele tinha que levantar o cetro e inclinar para ela. Se ele não inclinasse o cetro para a pessoa vir meio que ajoelhado e tocar no cetro, se ele não inclinasse o cetro, seja quem fosse, morria. Não podia ir na presença do rei sem ser chamado. E se fosse, ele tinha que inclinar o cetro. Não inclinou o cetro, morte. E nós vemos que o quê? Os reis, eles eram respeitados e eles eram meio que adorados até, como se fosse uma divindade. E Cristo vem o quê? Totalmente diferente. Lavando os pés dos discípulos, comendo com publicanos, indo na casa dos pecadores. E nós observamos que o quê? Que o modelo de Jesus era que o quê? O primeiro vai ser o último. E aquele que serve vai ser o servido. E nós vemos que o quê? O modelo de liderança de Jesus é um modelo que faz o quê? Que influencia. Ele não determina, ele não manda. E nós não vemos Jesus mandando. Nós vemos os discípulos de Cristo. Cristo, quando chamou os seus discípulos, o que ele podia fazer? Ele podia chamar a elite dos judeus. Ele podia, por exemplo, convidar Paulo. Paulo, ele cresceu aos pés de Gamaliel, um sábio da época. Paulo sabia falar 7, 8 idiomas, era um poliglota, porque Gamaliel era um poliglota. E Paulo cresceu aos pés de Gamaliel. E então Paulo poderia ser chamado, Gamaliel poderia ser chamado, um homem super inteligente, poliglota, poderia falar em 7, 8 línguas e levar o evangelho onde quer que fosse. Mas Jesus chamou pescadores. Porque Jesus queria pessoas que o fizessem o quê? Que influenciasse outras pessoas pelo exemplo. Nós estamos estudando a lição desse trimestre e ela vem trazendo o quê? Qual que é a função da igreja dentro da comunidade? E nós observamos que o quê? Como nós podemos ser relevantes para a comunidade? Fazendo com o quê? Servindo as pessoas. E esse monge, o autor coloca o seguinte: que intenção menos ação é igual a nada. E existe um ditado que diz o seguinte, que
de boas intenções, o inferno está cheio. Então, uma intenção menos ação é igual a nada. Uma intenção mais ação é igual vontade. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos criar metas. E as nossas metas têm que ser financeiras, pessoal e também ser espiritual. O que eu cresci, o que eu aprendi mais esse ano do que o ano passado, do que o ano anterior? O que eu fiz diferente, o que eu errei no passado e agora eu estou acertando? E nós precisamos o quê? Fazer essa autoavaliação da nossa vida. E nós vemos ainda que o quê? Um dos critérios que Jesus colocava era o amor. Jesus, ele disse o seguinte: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A Bíblia, ela traz 3 nomes que são traduzidos como amor. Um deles é filéu, tá? Que é o amor de pai para filho, de mãe para filho, de irmão. Nós temos o amor eros, que é o amor de marido para esposa, de namorados, de noivos. E nós temos o amor ágape. E por muitos anos eu não entendia por que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro se Pedro amava ele. Porque no original diz o seguinte: Jesus diz para Pedro: Pedro, tu me ágape? E Pedro responde: Senhor, o Senhor sabe que eu te filéu. Então Jesus perguntava a Pedro: Pedro, você me ama como eu te amo? Você me ama como Deus te ama? E Pedro dizia: Senhor, eu te amo com um amor humano, com um amor de irmão, com um amor de fraternidade. Por isso que Jesus pergunta 3 vezes. Porque Pedro não tinha condições humanas de ter o amor perfeito. O amor ágape é o amor perfeito. O amor mais próximo do amor ágape é o quê? Da mãe para o filho. Principalmente nos primeiros dias que nasce. Nem o pai chega perto desse amor. Porque é um amor completo. É um amor sem troca. Sem nada. Porque assim, às vezes assim, eu amo a minha esposa porque, primeiro, porque ela é bonita. Casei com ela porque é bonita. E porque ela cuida de mim, eu cuido dela. Então existe esse amor de eros com filéu junto. Mas o quê? É um amor de humano para humano. E quando Deus pergunta para Pedro: Pedro, tu me ágape? Jesus pergunta: Pedro, tu me ágape? E ele dizia: Senhor, eu te filéu. E Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me ágape? Ele diz: Senhor, eu te filéu. Daí pela 3ª vez ele disse: Pedro, tu me ágape? E ele diz: Senhor, o Senhor sabe tudo. O Senhor conhece meu coração, conhece a minha mente. O Senhor sabe que eu te filéu. Eu não consigo te amar como o Senhor me ama, mas eu te amo. E nós observamos que o amor de Deus é um amor completo. E nós olhamos todos esses heróis da galeria da fé. Nós vemos João escrevendo o seguinte: filhinhos, eu vos escrevi. Nós vemos os discípulos escrevendo cartas para as igrejas de forma carinhosa. De uma forma que o quê? Que é uma característica do líder que Jesus procura. Que é uma liderança por amor. Não é uma liderança por imposição. Quando nós somos liderados e nós somos levados a fazer as coisas por amor, nós fazemos por amor. Por isso que o quê? Jesus foi o maior líder de todos os tempos. Quer sejam cristãos, quer sejam céticos, quer sejam ateus. E todos reconhecem que Jesus foi a pessoa que mais influenciou multidões no mundo inteiro. A religião predominante no mundo inteiro é o cristianismo, que saiu de Jesus mais 12 pessoas, que eram iletrados, que não sabiam nem ler e escrever direito. A gente observa que Pedro, parte das cartas dele, quem escrevia era João Marcos. Por quê? Pedro não sabia escrever no grego. Ele quebrava um galho no aramaico e no hebraico, mas grego ele não sabia escrever. E a gente vê nas cartas de Pedro chamando João Marcos de filho, porque João Marcos que escrevia para ele. No final da vida, Paulo pede para Marcos ir ficar com ele, por quê? Porque era ele que escrevia. Paulo tinha o problema de visão.
E nós vemos que o quê? Os discípulos que eram pescadores, pessoas incultas, até meio truculentos, no final da sua vida foram transformados e foram grandes líderes para a igreja. Eu gostaria que você voltasse lá em Gênesis 8, 18 e 19. Gênesis 8, 18 e 19. Que é da onde nós saímos no início do culto. Que diz o seguinte: saiu, pois, Noé com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Percebe uma coisa interessante? A gente lê e passa por cima. Não é tão importante quem entra na arca. Não é tão importante quem entra na igreja. Mas é mais importante quem vai estar saindo da arca, quem vai estar saindo da igreja quando Jesus voltar. E algumas pessoas dizem que Noé foi o quê? Foi um evangelista fracassado. Porque ele conseguiu salvar os seus 3 filhos, as 3 noras e a esposa. Mas eu digo que ele foi o maior dos evangelistas. Porque ele salvou em primeiro lugar o que é mais importante, que é a sua família. A Bíblia diz que o quê? Existem alguns cargos na igreja que começa colocando o seguinte: que seja idôneo, que seja esposo de uma só mulher e que saiba governar o seu próprio lar. Então nós vemos que o quê? O mais importante é a nossa família. O lugar que você tem mais que exercer influência é dentro da sua casa. É com seu esposo, com a sua esposa, é com seus filhos, é com a sua mãe, porque é naquele local que você pode exercer a sua influência, que é uma influência que pode transcender a eternidade. Que Deus nos abençoe, que nós possamos estar com a nossa mente focada em influenciarmos pessoas a servir o nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que nós possamos estar nos programando e colocando metas na nossa vida e estar correndo atrás delas. Porque quando nós pedimos, quando nós batemos, a porta se abre. E Jesus com certeza ouve a nossa oração, no tempo dele e não no nosso tempo. Que Deus nos abençoe. Oremos. Altos céus, te agradecemos, Senhor, pela vida, te agradecemos pela saúde e a oportunidade de estarmos aqui ouvindo a tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a liderarmos como o Senhor liderou. Ensina-nos, Senhor, a usarmos o teu modelo de liderança, que é liderando pelo servir, pelo amor ao próximo, aquele onde os últimos serão os primeiros. Abençoa a tua igreja, Senhor, para que nós possamos estar nos preparando para brevemente encontrarmos contigo. Agora, Senhor, devolva-nos aos nossos lares. Dá-nos a tua companhia e a tua proteção. Que essa semana, Senhor, que para nós é uma incógnita, mas que o Senhor sabe todas as coisas. Envia o teu anjo, prepara o caminho e dá-nos, Senhor, a certeza da tua presença em nossas vidas. Fica conosco. Te pedimos, Pai amado, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor.